Olá, mulheres idolas que investam, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui um vídeo, na verdade, partes, de um evento que foi realizado na XP Investimentos para o Dia das Mães. Teve 3 mulheres empresárias que em seus ramos são referências, então quis trazer aqui, umas partes para vocês ouvirem também um pouco da história delas, um pouco dos conselhos que elas deram também. Então, aproveitem e já anotem tudo também. Informada, duas moças muito simples que nos conhecemos na universidade, na UFAM, fazendo um curso de especialização em citologia clínica. De cara a gente já se deu bem, a gente tem a mesma dinâmica, somos bastante agitadas, e aí no curso estávamos deslumbradas, apaixonadas pela citologia, vamos montar um laboratório. Eu falei, vamos, sem dinheiro, sem nada, sonho é sonho, vamos montar um laboratório? Vamos. Aí terminamos a especialização, foi 1 ano e meio, aí vamos. Aí, já que nós vamos montar logo um laboratório, não só citologia, então vamos. Aí montamos, foi em 1996, a gente montou o CDL na rua Monsenhor Coutinho, 874, sabe? Começou essas 2 meninas, na verdade éramos 3 meninas, e fazíamos de tudo, gente. Eu limpava, eu atendia, é igual eu li a história do dono da Azul, ele também disse que fazia isso, Ele limpava, ele atendia, pegava a mala da gente, guardava, e na hora que estava lá dentro do avião, ele estava lá também. Aí eu falei, meu Deus, parece muito com a nossa história, A gente fazia de tudo. Então, no início, tem todo essa coisa de você se doar 100%, era doação 100% mesmo. Passava do horário, 10, 11 horas da noite estava dentro do laboratório, eu não era casada, a minha sócia já era, mas não tinha filho, e se dedicava muito mesmo, Então, quando aconteceu em 2004, e a gente era aluguel, a gente tinha dinheiro, mas era um sonho que a gente acreditava, não, nós vamos fazer o melhor laboratório de Manaus. Esse era o nosso foco, a gente tinha essa determinação, E nisso a gente começou e foi atrás de convênio, tudo muito difícil, porque nós não éramos daqui, não tem nome, ninguém conhece a gente. Então, convênio é difícil de conquistar, Se há 30 anos atrás era difícil, imagina hoje. Hoje é mais difícil ainda conseguir convênio, É muito restrito isso. E a gente foi batendo de porta em porta, a gente foi muitas vezes botada para fora. No distrito a gente nunca conseguiu entrar com força. A gente conseguiu, o que a gente tem do distrito é porque o nosso trabalho foi reconhecido. Mas ninguém conseguiu entrar porque é muita indicação no distrito. Eu me lembro uma vez um diretor botando a gente para fora da sala. Porque nem sabia quem era o CDL. Que laboratório é esse? Eu nem conheço. Aí ele pra fora que eu tenho mais o que fazer, botou pra fora, literalmente, eu saí chorando esse dia. E por incrível que pareça, eu escutei desse mesmo homem um dia sentado colhendo sangue e falou, o meu genro falou que esse é o melhor laboratório de Manaus. Eu falei, meu Deus, ele chegou todo doente, gente, todo caquete, lógico, eu nunca desejei isso a ele, mas eu lavei minha alma ali, eu falei, foi mesmo? É o melhor laboratório? Deu vontade, olha, eu não falei porque eu falei, céu, tu não acredita, olha quem estava aqui, aquele diretor que expulsou a gente. Ela falou, não acredito, e ele falou que era o melhor laboratório de Manaus. Então, assim, a gente, quando deu 2004, saiu a Torres do Milênio, o projeto, tudo. Aí meu irmão falou pra gente assim, olha, se eu fosse vocês, comprava lá para montar o laboratório. Eu falei, meu Deus, mas quanto que não vai ser isso, Vai ser muito caro. Ele falou, eu acho que é um momento que vocês têm que investir para poder se aparecer, Porque na época o laboratório famoso era o CPDE. E nós, CDL, a gente pegava, arrebava porque confundia. Aqui é o CPDE, a gente... Aí a gente faz aquele atendimento, para que a pessoa falasse, não é o CPDE, mas eu fui muito bem atendida.
E aí a gente comprou em 2004 o Milênio, que inaugurou em 2006, eu acho, 2006. E ali realmente foi a vitrine do CDL. Ali as pessoas se confundiam porque o CPDE também comprou, viu que a gente comprou lá também. E aí o pessoal ia do CPDE, entrava no CDL, e a gente, e aí fomos passando a ser conhecidos, né? E foi a melhor coisa que a gente fez, foi ter investido no Milênio, né? E hoje ainda é uma das minhas melhores unidades. Hoje o laboratório CDE é colaboradores, e quando deu 2011, como a gente é farmacêutica bioquímica, a gente é muito técnico, porque na faculdade ninguém ensina como ser gestor, como empreender, e isso a gente teve que buscar conhecimento, né? E em 2011, minha vizinha trouxe a Franklin Covey, que era um MBA, né? E eu fui dessa turma, ela falou, Ana, tu não quer fazer? Eu falei, eu quero, porque eu não sei nada de administração, assim, né? E como a gente administrava, as pessoas falavam que era errado. Primeiro que eu e a Selma não tínhamos salas, assim, nós trabalhávamos junto com os nossos... vocês são loucos, não pode ser assim. E outra, vocês limpam, não é? Meu Deus, a gente quer economizar, e é uma forma até de economizar. Qual o problema também de eu limpar? Não tem nenhum problema. Eu chegava na minha unidade, tá sujo lá, eu vou lá, eu sou a primeira a pegar, limpar, vamos. Eu falei, porque até um exemplo, porque se eu faço, o funcionário fala, se a dona tá fazendo, eu também posso fazer, né? Então a gente foi muito de dar exemplo. E aí diziam pra gente que a gente estava errado. Aí eu fiz o MBA, a minha sócia não quis fazer na época, né? Não, deixa. Aí fui fazer, e eu, meu Deus, muita coisa a gente faz certo, né? Fui entendendo. Aí a partir daí, porque a gente tinha o sonho nosso, qual era a nossa meta? Fazer o melhor serviço, a melhor qualidade, né? Mas a gente não conseguia entender que para se ter o melhor serviço, tinha que ter as melhores pessoas. E que essas pessoas precisavam ser valorizadas. Então, o MBA me abriu isso aí. Eu falei, meu Deus. Então, o que a gente já fazia era correto, então eu só precisava aprimorar. Aí, quando eu disse para ela, eu falei, Selma, vai, porque o que nós estamos fazendo está correto. Aí ela, então eu vou. Porque as pessoas diziam, né, quem estudava administrador, que falava, não, a gente contratou administradores. Quando chegava lá, bater de frente com a gente. Não era como a gente agia, não era como a gente pensava. E isso fez com que a gente ficasse angustiada. Eu ficava angustiada, meu Deus, como eu não sei administrar, né? E a empresa está crescendo, a gente precisa buscar esse conhecimento. E aí a gente viu na gestão de pessoas, né? Nesse curso que eu fiz de MBA, me abriu muito. Aí eu passei a entender que a gente tem que ter sempre foco, a gente tem que valorizar as pessoas cada vez mais. E essa é a nossa meta, né? Hoje o Laboratório CDL vai completar 30 anos em fevereiro de 2025. A gente vai completar 30 anos e hoje eu tenho certeza que a gente é reconhecido como o melhor laboratório. Eu falo isso com muito orgulho e eu sei, porque a gente trabalha ainda, você quer... a gente não manda, a gente está sempre presente, né? Hoje, lógico que não estou mais fazendo tudo que eu fazia. Hoje é muito mais gestão, muito mais estratégia. Nós nos aprimoramos nisso, eu e minha sócia, né? A gente fica mais... temos gerente, capacitamos os nossos colaboradores, né? Hoje nós já podemos sair e deixar o nosso time, que eles trabalham, eles são competentes. Então, eu vejo que nós conseguimos, né, fazer uma gestão com qualidade, porque quando você deixa pessoas que possam te substituir, isso é maravilhoso. E hoje a gente está aí, né? É um laboratório bem diferenciado. Eu tenho um laboratório vitrine, se ninguém sabe, é o Atlantic. Se vocês forem lá, vocês conseguem ver a gente trabalhando, porque é todo um vidro. E a gente também tem lá uma unidade voltada para crianças especiais, a vacina, porque a gente respeita muito, a gente quer inclusão,
E esse time é todo treinado para receber essas crianças e não é fácil, gente. Quem tem uma criança autista sabe como é difícil colher um sangue. É uma missão quase que impossível, né? Mas a gente faz isso com muito amor, com muito carinho, com muita paciência. E é porque a gente ama o que faz, né? E o slogan da minha empresa é "Amamos cuidar de você". Porque é uma coisa que a gente criou lá quando a gente aprendeu no MBA, que a gente tinha que criar o slogan. O slogan eu tinha meio que plagiado do Fleury, porque o Fleury sempre foi o laboratório que eu me inspirei. Ele era, em cada diagnóstico, uma vida. Aí eu falei, Selma, o nosso é a amostra, a gente vê a amostra de sangue, a amostra, em cada amostra é uma vida. Então, assim, eu quero que eles entendam que quando eles estão ali analisando, é uma pessoa por trás daquela amostra. É uma pessoa que está ali, se a gente não tiver o cuidado, se a gente não fizer com amor, vai matar, porque um diagnóstico nosso mata ou salva. Porque se eu dou uma glicose para você de 500 e te dou uma insulina, você está morto. Né? Então, assim, eu falo assim que a gente não pode errar. A gente não pode errar. A área de saúde não pode errar, né, doutora? A gente acerta 99. Se errar uma, você estraga tudo. Estraga tudo, todos os seus anos de trabalho. Então, a gente sempre trabalhou dessa forma, né? Buscando a qualidade, a qualidade, a qualidade. Depois a gente englobou o ganha-ganha, o reconhecer quem está trabalhando com você, né? A valorizar ele, porque aí você vê essa coisa enganjar, Então, hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, sempre fui, né? Mas hoje eu me sinto realizada e plena. Porque quando eu vejo o CDL, uma pessoa falar, o laboratório CDL é o melhor laboratório, aquilo é igual meu filho passar no vestibular, né? Então é muito satisfatório. Então eu quero dizer que empreender, você tem muitas frentes para buscar e tem que acreditar, porque eu não tinha R$1 no bolso. Minha sócia, muito menos, nós éramos 2 meninas sem nenhum tostão, gente. E a gente conseguiu. Então, é uma coisa que pode, mas assim, você tem que vestir a camisa, você tem que acreditar. Você não pode desistir, porque tem muita coisa que vai falar para você desistir. Não é fácil, não vou falar para você que foi tudo fácil. Não, foi tudo muito difícil. A maioria das coisas são difíceis. Todo dia eu quebro uma pedra. E grande, não é pequena não, é pedra grande. E nem por isso desiste, né? Faz parte, isso você tem que ser como aprendizado, você traz aquele erro como aprendizado, você fala, agora eu não vou errar mais, eu já sei como é. Então, isso é o que faz você continuar, você vencer e a você se tornar o que é. Né? Eu sempre busquei, aí depois, com o tempo que a gente já conseguiu estar com as finanças equilibradas, eu fui buscar autoconhecimento. E a Febracis foi uma grande ajuda, né? Eu consegui reconhecer os meus... Porque eu não conseguia me ver, né? Então, o que eu tinha de positivo, o que eu tinha de bom, e comecei a valorizar isso, a investir mais do que eu tinha de melhor. E isso foi muito bom, né? Então, isso a Febracis me ajudou, né? A se ver, aonde eu tenho que melhorar, o que eu preciso melhorar e a valorizar o que eu tinha de bom. E você, então, eu já comecei o livro. Eu já comecei o livro e por que eu decidi escrever um livro, né? Na verdade, eu fui meio que cobrada, porque se vocês conhecem o interior do Amazonas, eu não sei se vocês sabem isso no mapa decorado, eu sou lá do interior do Alto Solimões. Eu sou de São Paulo de Olivença. É uma cidade que tem, talvez, hoje, 20 mil habitantes no máximo. E daí eu fui para Benjamin Constant e quando a gente é do interior, quantos estão do interior aqui? Nenhum. Todo mundo é da cidade, tá vendo? Já é uma coisa diferente. Então, quando você é do interior, e do interior, especialmente, eu prometo que eu não vou contar a história toda, porque não vai nem dar tempo.
eu vou dar uma pincelada nas coisas que eu considero talvez mais importantes, porque tem umas coisas que são assim bem bizarras, né? Então, quando você é jovem no interior do Amazonas, você já tem um destino assim bem definido. Aos 15, 16 anos você vai casar, né? E aí eu fugi do casamento. Aos 15 anos, eu vim passar umas férias aqui em Manaus, combinei com meu pai que eu não ia voltar, eu já tinha uma namorada, já estava quase noiva. E nisso eu vim embora e nunca mais voltei. Dei um cano nele e deixei ele para lá. Então aí começa realmente a minha decisão de fazer coisas muito maiores do que o normal, vamos dizer assim. Então, e por que eu decidi escrever o livro? Porque eu saí lá no interior do Amazonas, eu fiz uma caminhada que eu vejo que, quando eu olho para trás, às vezes eu nem acredito. E o ano passado eu fui eleita presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Catarata. Então, esse trajeto todo é um trajeto assim gigante por várias razões, né? Algumas delas eu vou colocar aqui para vocês, das dificuldades, dos desafios que a gente enfrenta, e vocês sabem muito bem como eu. Eu nunca coloquei um obstáculo, como eu vejo em algumas mulheres que colocam obstáculos por serem mulheres. Isso existe na cabeça da mulher. Então, você imagina isso há 40 anos atrás, né? Então, há 40 anos atrás eu precisava não ter isso, porque hoje as mulheres ainda têm isso, né? E a gente precisa acabar com isso aí. Então, a próxima pergunta é, por que, vou pular bastante, por que medicina? Não tem nenhum médico na minha família, eu sou a primeira e única médica da minha família. E na época, eu vim pra cá, eu estudei com bolsa de estudo, meu pai também não tinha dinheiro, e aquela coisa, morei na casa de uns amigos, etc. E eu fazia um cursinho para pré-vestibular, e a gente se juntou, assim, vários, só eram 4 meninos e eu, né? Eu sempre tive essa facilidade de transitar no universo masculino. Aliás, eu estou até estranhando que os meninos não estão aqui, porque eu acho importantíssimo eles saberem como é que a gente pensa. Eu achava que era pertinente. Ficaram constrangidos. Não deveriam. Então, eu sempre transitei nesse universo masculino com muita facilidade. E isso aconteceu também no cursinho do pré-vestibular. E no pré-vestibular, a gente não tinha muita noção, assim, não tinha essa coisa de você fazer um teste vocacional. Eu nem sabia o que era isso na época, né? Então a gente meio que deu uma sorteada ali, quem vai fazer o quê, o que era mais difícil para todo mundo. Um ficou com engenharia, outro ficou com direito, eu fiquei com medicina, etc. E a gente passou. E assim foi. Né? E assim foi. E a gente passou, todo mundo passou. Todo mundo passou, e aí eu entrei no curso de medicina zero. Nem sequer queria fazer medicina, né? Eu estava fazendo ali por uma aposta, vamos dizer assim. E daí, quando eu comecei a fazer medicina, e medicina é de fato um desafio para a mente, para o corpo, para a relação das pessoas, porque você precisa ter uma mente diferente para ser médico. Você não pode ser médico numa mente comum. E aí, quando eu entrei, no 4º ano, eu comecei a ir para o pronto-socorro, e ali eu desisti de ser médica. Por quê? Eu desisti de ser médica porque, cara, hoje é pior do que naquele tempo, para vocês terem uma ideia. Eu desisti de ser médica porque no pronto-socorro tinha dias que não tinha dipirona, tinha dias que não tinha o fio de sutura para a gente suturar, tinha dias que não tinha os copão para dor de barriga, tinha dias que não tinha luva e a gente tinha que fazer sutura sem luva. Então eu falei assim, isso. A vida mudou totalmente minha mente, mudou tudo para mim, porque naquela especialidade
no meu entendimento, eu só ia trazer alegria para as pessoas. Eu fazia as pessoas enxergarem melhor, eu ia cuidar dos olhos das pessoas, eu não precisava lidar com a morte, eu não precisava lidar com a falta de insumos, eu não precisava lidar com essa coisa de governo, né? E até hoje, todo médico sofre com isso. Essa coisa de você fazer medicina pública, você sabe disso? Fazer medicina pública é realmente um problema muito grave. Idade de equipamentos, etc. Só que no meio do caminho disso, né, estava começando a moderna cirurgia de catarata no Brasil. E daí, o meu marido, olha como o destino é um negócio muito louco. O meu marido se matriculou num curso de cirurgia de catarata lá em Recife. E eu queria ir e só tinha uma vaga. Aí ele disse assim, então faz o seguinte, vai você, porque você aprende mais rápido que eu. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui, isso é 96, 5 por aí. Aí eu fui fazer esse curso de cirurgia de catarata, não tinha nenhuma mulher no Brasil fazendo isso. Aí eu fiz, eu aprendi a operar, eu conto isso para os residentes e é muito difícil de entender, acreditar, é complicado. Eu aprendi a operar em uma semana que eu fiquei lá, a essa cirurgia. E daí, quando eu voltei para cá, eu comecei a operar, e tudo ia muito bem e tal, e as coisas começaram a andar. E aí, no Brasil, se juntou um grupo de cirurgiões, onde eu estava lá. Né? Então, eram assim, 10 cirurgiões e eu. E aí começa, então, a minha história dentro da oftalmologia brasileira. Isso nós estamos falando em 99, por aí 2000, e daí a Sociedade Brasileira de Catarata, ela fez um documentário, né? Um documentário onde ela pegou todos os pioneiros da facomistificação, que é a cirurgia de catarata moderna no Brasil, e aí eu estava lá. Né? Isso foi muito, muito legal para mim, eu estava lá, e anos depois, né, sempre participando de congressos, fazendo palestras, ensinando, viajando o Brasil inteiro, eu tive muito isso. Muito mais do que ser mulher, o problema que eu senti foi ser daqui. Ser daqui, vocês não têm noção o que é ser daqui e ir a São Paulo, na USP, e dizer, eu vim aqui dar uma aula para vocês, que tal? Isso é bizarro, isso é uma discriminação absurda. Então, isso demora muito, você tem que provar 10.000 vezes que você é melhor do que todos os homens, você tem que provar 10.000 vezes que você pode fazer aquilo, você tem que provar 10.000 vezes que você, mesmo sendo mulher, mesmo sendo de Manaus, você consegue fazer uma coisa bem feita que só os homens faziam. Entendeu? Então, e aí o ano passado teve, né, a eleição da sociedade. Eu acho que hoje eu cheguei no meu máximo, né, que é a especialidade que eu mais faço, que eu mais domino, vamos dizer assim, dentro da oftalmologia. E eu vou ser presidente da sociedade, vou assumir o ano que vem a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Catarata. Então, eu sou muito, muito grata pelo reconhecimento dos meus pares, né, que a gente realmente vive em sociedade, vive nisso. E onde que entra a XP nessa história, né? Onde que entra a XP nessa história? Quando eu cheguei aqui em Manaus, a primeira palestra que eu assisti sobre investimento foi pela XP. Não existia a XP como tem hoje, esse prédio bonito, né? Mas existia uma empresa chamada Ação Investimentos, do Ulisses Tapajós, e lá, e com ele, aí, eu não me lembro exatamente como foi que eu cheguei lá, eu acho que alguém me visitou, indicou, alguma coisa assim,
E foi aí que, em 1990, quando eu cheguei aqui, que eu conheci a XP. Então, a partir daí, a gente ficou parceira durante muito tempo, através de sempre de uma empresa terceira, nunca pela XP, e eu fiquei muito animada quando abriram aqui, porque no momento que abriram aqui eu já tinha saído da XP, porque quando você tem, na verdade, e eu li a história, eu li não, ainda não li, mas eu assisti o podcast do Guilherme, onde ele conta a história dele, é maravilhosa. Se vocês tiverem oportunidade, não deixe de ler o livro, porque deve ter lá toda a história do podcast, né? Então, eu assisti ele falando no podcast e é uma história realmente belíssima, né? Então, quando eu tive a primeira palestra sobre investimento, foi realmente a XP. Então, a XP faz parte disso, né, da nossa vida, de investimento, de ser empresária, de ser gestora, de ter, na verdade, hoje, como a gente tem hoje aqui a XP com os assessores, aí a gente tem um diferencial muito grande. Quando eu saí da XP, eu fui para o BTG Pactual, que é também um banco de investimento, porém também um banco remoto. Eu sempre falo, sei lá com quem, com alguém, e isso é uma coisa que incomoda. E no momento que a XP abriu aqui, então a gente voltou para a XP. Eu acho que aqui vocês desempenham um papel fundamental nessa educação financeira que a gente precisa, que a gente não tem, e que vocês desempenham esse papel muito bem, de orientação, de saber, de a gente entender como é que as coisas vão caminhar e saber o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro. Porque o que acontece muitas vezes, e aí a gente volta de novo ao médico, o médico ele nunca consegue ser rico, nunca. Porque ele não entende de dinheiro, ele não entende de gestão, ele ganha e ele gasta mais do que ele ganha. Então, é difícil isso. Eu não sei como é nas outras profissões, não sei como é que vocês fazem isso, mas na medicina é assim. Dificilmente você vai ver um médico que tem um consultório, uma clínica, uma coisa, ele aposentado vivendo de renda. Não existe isso. Só existe plantão, né? Não existe. O Dr. Wallace, que todo mundo conhece aqui, o Wallace obstetra, ginecologista, 85 anos ele estava plantão. Ele morreu quase tendo plantão. Por quê? É assim que acontece, né? Então, se tem, por exemplo, em outras áreas, alguma educação financeira, eu não sei, mas em medicina não tem. E isso, para vocês, é um nicho que vocês realmente têm muito a explorar, porque o médico ele não sabe guardar dinheiro, não sabe lidar, não sabe vestir, nem nada. Então, é isso, gente. Eu queria muito contar para vocês, resumidamente, isso aí da minha vida. Dizer também para vocês que uma coisa que também me fez muito bem e que a gente não percebe, muitas vezes a gente está todo dia ali, quebrando uma pedra, é a parte social, né? É importante todos nós termos um pedacinho da parte social, né? Então a gente faz atendimento numa casa de idosos, a gente não vai lá, a gente traz os idosos aqui, então a gente faz esse tipo de atendimento voluntário, eu atendo, eu faço exame, eu opero quando preciso, sabe, tem idoso que tem catarata, então quando tem eu opero. Então isso é uma coisa que me fez muito bem, e o ano passado eu tive a oportunidade de ir lá.